Seu esquema, a sua casa grande não cabe na minha casa pequena. A tal da inveja branca. Nossa cena, yeah. E eu pensando que valia a pena. O problema é que meu rap não combina com o seu sistema. A sua casa grande não cabe na minha casa pequena. A tal da inveja branca roubou toda a nossa cena. E eu pensando que valia a pena. Boa tarde, gente. Esperando encontrar todo mundo bem. A gente segue no Corre da Advocacia, agora com o nosso terceiro episódio. E trazendo um convidado muito especial, uma excelente pessoa, um excelente profissional. Dr. Diogo Povo, que prazer. Obrigado, Renato. Obrigado pelo convite e vamos pro corre. Vamos no corre sempre, né? E Diogo, que bom ter você aqui. Eu não vou te apresentar, porque eu acho que a gente fala muito melhor sobre nós. Quem é Diogo Povo? Diogo Povo, para minha percepção, e é o que a gente gosta muito de dizer, é algo que a gente ele identifica o privilégio que ele teve na advocacia. O privilégio de família, o privilégio profissional. Só que ao mesmo tempo, dentro desse espaço de privilégio, ele entende que ele tem um dever a cumprir em relação à sociedade, em relação aos outros advogados, especialmente a jovem advocacia. Vocês estão entendendo, né, gente? Além de lindo, um excelente profissional, um cara muito comprometido com as pautas sociais e também uma pessoa que reconhece os seus privilégios, né? E isso é muito difícil, ainda mais na nossa categoria, na nossa classe, né? Perfeito. E Diogo, como é que você foi parar na advocacia? Me conta um pouco, quando é que você decidiu ser advogado? Vamos lá. Eu começo na advocacia, ao mesmo tempo eu não inicio nela. Vou explicar o porquê. Eu começo na advocacia sem muito apoio da minha família, assim. Eu começo a fazer direito com total apoio, mas ao mesmo tempo a ideia era fazer concurso público. E quando eu decido advogar privado, meu pai, minha mãe, não tinha muito apoio, assim, eles não queriam muito que eu fosse advogado privado. Nenhum deles é advogado? Nenhum deles é advogado. Irmãos, ninguém? Não. Eu começo a advogar, advocacia privada, dentro de um privilégio, dentro de uma grande banca e etc. Privilégio mesmo. Total. Dentro de uma grande banca, assim, a grande banca ela permite, facilita muito a nossa vivência na advocacia e não é todo mundo que pode vivenciar isso. Depois que eu entro nesses processos tudo de advocacia, grandes bancas, etc., meus irmãos resolvem fazer direito. Meus irmãos são mais velhos, são engenheiros de formação, são concursados e resolvem fazer direito. Inclusive são meus sócios hoje. Você do meu transmitiu escritório. a paixão, né? Mais ou menos isso. Então não tenho, meus pais não são, e eu começo na advocacia nesse sentido, assim, dentro de uma grande banca, estagiei lá, virei advogado, virei sócio, e chega um momento que eu percebo que eu preciso trilhar o meu caminho sozinho, com total apoio, respeito e admiração e gratidão à figura da grande banca que você sabe, que você conhece, que é César Brito. César Brito, maravilhoso, né? E César Brito colocando esses talentos agora no mercado, né? E Diogo, me diga uma coisa, você tem quantos anos? 30 anos. 30 anos. Quanto tempo de formado? De formado, formei no final de 2014. Minha OAB é de maio de 2015. Você se considera um jovem advogado? Renato, eu só não me considero um jovem advogado hoje no sentido prático, assim, porque eu já passei por uma grande banca, porque eu tenho meu próprio escritório, mas ao mesmo tempo eu considero jovem porque eu passo, por exemplo, por situações que jovens advogados ainda passam, de olhar e falar, você não tem idade, você não tem por que estar aqui, você já é formado, você é advogado. Então assim, dentro desse espaço acontece, até hoje acontece. Entendi. Qual a sua área de atuação? Eu faço muito direito administrativo, área de pessoal, de servidor público, mas quando eu abro meu escritório eu preciso abrir o leque de opções, advogar civil, contratos, etc, porque com o próprio escritório as exigências, as necessidades sobem, né? Dentro de uma grande banca você faz o que, dentro do setorizado ali, o que te pedem para fazer. Sim, sim. E me diga uma coisa, agora, enfim, você não se considera jovem advogado, mas eu também não lhe considero um jovem advogado, porque 6 anos e passar por César Brito já te dá um cabedal exatamente gigante. Isso. Mas no início, mesmo você começando numa grande banca, como é que foi o início da sua carreira, né? Como foi o início da sua carreira em nível institucional? Você já participou do sistema OAB?
eu começo na advocacia conhecendo o OAB, por causa do César. Por causa do César. Por causa do César. Então eu inicio minha trajetória na advocacia sabendo de tudo de OAB, conhecendo tudo de OAB, participando de eventos de OAB, indo para eventos de OAB, vivenciando reuniões, vivenciando eleições, vivenciando tudo. Só que quando eu saio da sociedade com ele, acaba que chega um momento que eu falo, não quero mais isso, em algum momento. Só que chegou um momento agora que não tem como mais não viver isso. Que não tem como se neutralizar. Não tem como se neutralizar, não tem como não se posicionar. Apesar de saber todos os desafios que é vivenciar sistema OAB, instituição OAB e etc., não dá para se neutralizar, não dá para ficar parado diante desse cenário que a gente tem hoje. Então foi aí que eu decido sair do escritório do César, mas ao mesmo tempo, depois de um tempo, voltar para o sistema OAB, voltar para a instituição, voltar para, eventualmente, reconhecendo o meu privilégio de poder ajudar pessoas que não têm os privilégios que eu tenho. Maravilha. Consciência é necessária, né? E o senso de coletivo, né, Diogo? Sim. Eu acho que as pessoas ainda não entenderam que esse buraco que a gente se encontra hoje é exatamente essa falta de empatia, essa falta desse olhar, né? Do olhar para o lado e ver que, enfim, ainda que você esteja do alto dos seus privilégios e entenda que cuidado, motociclista, que diversos percalços enfrentados por grande maioria da população brasileira e na nossa profissão, por uma grande parcela da advocacia que segue sendo precarizada, gravemente empobrecida. Isso. Então, assim, é muito importante você, mesmo não vivenciando essa realidade, ter esse olhar. Eu já começo, né, te dando os parabéns por ser tão maravilhoso e por dizer, morram de inveja, Dr. Diogo segue conosco. Exatamente por esse olhar, né? Eu acho que foi aí que a gente se encontrou, Se né? conectou, com certeza. A gente se encontra na luta e segue junto nela. Perfeito. Né? Porque, Renata, para mim, assim, você falou de uma ideia de olhar para o lado. Quem está no privilégio, um olhar para o lado pode não ser suficiente, sabe? A gente precisa sair do nosso próprio escritório, sair da nossa plataforma eletrônica que a gente usa para vivenciar exatamente o que é a realidade da advocacia. A realidade da advocacia não está do nosso lado. Não está. Queríamos nós que todos estivessem. Na verdade, na realidade da advocacia está quando a gente pega um Uber e não é orgulhoso. A gente não tem orgulho de ver um advogado sendo Uber. Diogo, você viu esse vídeo? A gente não tem orgulho do advogado ser Uber. Na verdade, a gente tem uma certa vergonha de termos pessoas, advogados e advogadas, sendo Uber. Esse, para mim, é um cenário extremamente complexo e necessário da gente pensar. Então, olhar para o lado é olhar para o lado para o motorista de Uber que é advogado formado com carteira da OAB e está precarizado. Então, o que eu tenho feito muito, Renato, nesses últimos tempos, é ligar para pessoas que vivenciam a advocacia mais real, que eu gosto de dizer. Que é a advocacia de não conseguir cobrar preço de tabela da OAB. A tabela da OAB é completamente desconectada da realidade nacional. Exato. A nossa aqui, distritalmente, é completamente desconectada. Completamente. Né? A advocacia jovem, a advocacia que também atua nas RAs, muitas das vezes você não consegue um prolabore. Não. Você só vai receber daqui a 2, 3, 5 anos, porque você é obrigado a contratar no êxito, porque a galera não tem grana. E agora, com a pandemia, isso piorou ainda mais. E como é que faz para se manter até lá? E assim, precisa se manter porque tem anuidade, tem token, tem eventualmente um sistema eletrônico para poder fazer reunião, para poder ter e-mail, para poder ter um lugar para poder armazenar documento, precisa de tudo isso. Ou seja, como é que faz durante esses 2, 3 anos? Então a gente precisa identificar isso, como é que vivencia. E é nessa hora que a gente tem uma evasão na advocacia absurda, na minha visão, na minha percepção, que a gente precisa de alguma maneira encontrar meios de segurar esse pessoal. Porque para além disso, Renata, uma complexidade que eu vejo é porque, por exemplo, dentro da minha vivência, as pessoas que estão ao meu lado, não sendo da advocacia, são pessoas normalmente que têm condições financeiras, ou seja, essa pessoa tem condições de me contratar. A pessoa que está em uma situação mais precarizada da advocacia, a pessoa que está do lado dela também não tem condições de contratá-la. Exato. Ou seja, quem tem mais dinheiro, ganha mais dinheiro. Quem tem menos dinheiro, ganha menos dinheiro. Se rentabiliza menos na advocacia, tem maior capacidade financeira na advocacia, consequentemente ela vai precisar achar maneiras de sobreviver, de pagar contas. Água, luz, básico, alimentação. E aí esperar 2, 3 anos para isso de processo se torna um tanto sustentável. Essa para mim é uma problemática muito complexa que a gente precisa vivenciar. E aí quando a gente fala de jovem, não só jovem em relação à idade.
não só jovem em relação à idade, porque esse é um cenário que a gente precisa olhar. É jovem, por exemplo, pessoas que eventualmente trabalharam durante anos em outras experiências, formaram no direito e começaram a advogar, mas tem 40, 50 anos. Ou seja, elas enfrentam outros desafios muito complexos, que são distintos, mas também são muito complexos, que a gente precisa olhar. Então são vivências que a gente não tem como deixar de identificar e acreditar que é orgulho ver um advogado sendo vendedor ambulante, sendo Uber. Não é orgulho, é triste, é uma realidade muito triste na minha visão. E não que não haja dignidade na profissão, Isso. nessa profissão, mas assim, você adotá-la por uma falta de opção, por uma falta de perspectiva, aí que reside, Exatamente. né, de fato, essa tristeza, esse desalento, né? Não pela profissão que a pessoa está exercendo, porque ela está procurando dignidade em alguma maneira de trabalho, de sustento, de vivência. É orgulho no sentido de assim, como é que a gente vai achar orgulho enquanto sistema OAB, enquanto instituição, ter orgulho de ver uma pessoa que está precarizada? Isso não pode ser orgulho. Diogo, nosso bate-papo está chegando no final, mas eu queria muito... Primeiro eu quero te parabenizar por você ser esse ser humano maravilhoso, esse profissional Obrigado. de ponta. César, arrasou. Nos deixou um excelente advogado no mercado. Diogo, eu gostaria de ouvir você, agora a gente indo para esse final, de o que é necessário, o que precisa para mudar. Como a gente consegue mudar esse quadro? O que pensa o Diogo Paulo? Primeiro passo para mim é a gente sair do discurso de neutralidade. De discurso de eu faço o meu, vivo o meu e não se posicionar, não se manifestar e não fazer. Por essas pessoas que tanto precisam. E o segundo espaço, Renata, para mim, é dar a mão. É dar a mão para essas pessoas. E não simplesmente dizer, quando você quiser, você me procura. É dar a mão. A gente precisa dar a mão para essas pessoas de alguma maneira. E a instituição OAB precisa dar a mão. Isso a gente tem em nossos projetos de campanha, nossos programas políticos, que a gente vai aplicar e que a gente vai fazer nesses nossos próximos passos. Uma honra seguir com você. Eu admiro muito essa mulher. Muito, 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 muito. Dá um abraço. Obrigada, meu irmão. E a gente segue na correria. Segue, no corre. Por uma advocacia e por uma sociedade melhor. Por Obrigada favor. por participar. Até a Vambora. próxima. A sua casa grande não cabe na minha casa pequena. A tal da inveja branca roubou toda a nossa cena. Yeah. E eu pensando que valia a pena. O problema é que meu rap não combina com o seu sistema. A sua casa grande não cabe na minha casa pequena. A tal da inveja branca